Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um videocast aqui no canal Lean Construction e Excelência Operacional. Eu sou Evandro Barros e esse é o seu melhor conteúdo aí sobre temas ligados ao Lean Construction para você que deseja aprender um pouco, trocar um pouquinho de experiência. A gente pede sempre para que as pessoas se inscrevam no nosso canal ou escutem, né? O videocast é uma mistura entre vídeo que vai para o YouTube, um podcast que vai, o áudio, né, vira um podcast e vai para as principais plataformas digitais. Então, se você acompanha o nosso trabalho, quer discutir um pouquinho com a gente, escreva aí seu comentário, mande a sua sugestão, interaja com a gente, faça parte da nossa comunidade de Lean Construction dentro do Telegram. Chama Lean Construction Oficial. Faz parte lá da nossa comunidade, é gratuito, é lá que a gente coloca alguns conteúdos aí toda semana, divulga os vídeos aqui e muito mais. A comunidade está crescendo, nasceu há pouco tempo atrás, por isso a gente está convidando a todas as pessoas aí para participarem com a gente. Nesse videocast de hoje eu gostaria de falar sobre essa bibliografia aqui. Vou fazer um pouquinho de propaganda hoje, se vocês me permitirem. Esse é o workbook, primeiro workbook do Brasil. Na verdade, se eu puder falar assim, né, com toda humildade, é claro, primeiro workbook de Lean Construction do mundo. Esse cara aqui eu escrevi em 2014, na verdade escrevi em 2013, eu lancei esse workbook em 2014, a data exata julho de 2014, ou seja, estamos quase na época aí, há 6 anos atrás eu fiz essa primeira edição. Eu já fiz 6 tiragens desse workbook e é sobre ele que eu vou falar nesse videocast de hoje, discutir um pouquinho, falar sobre Lean Construction, por que eu escrevi, o que está por trás desse workbook, como é que você pode aproveitá-lo aí, tanto para aprimorar os seus conhecimentos, quanto para usar esse workbook no seu dia a dia, nos projetos e para melhorar cada vez mais a sua prática de implementação da jornada do Lean Construction aí para você. Roda a vinheta e eu já volto para a gente falar sobre isso. Muito bem, pessoal. Então vamos lá. Hoje eu vim falar desse workbook aqui. Esse workbook eu chamei de Lean Construction Excelência Operacional Sistema de Produção para Construção. Por que eu chamei de sistema de produção? Inclusive a capinha aqui, né, mostra um pouco aí do que a gente andou pesquisando no passado, que foi um pouco voltado a, também na época, sistema de produção, mas não um sistema de produção com foco nas ferramentas em si, com um sistema de produção que eu havia pensado na época era voltado para o TACT e para algo que deu base ao que eu chamo hoje de ciclo da excelência da construção, que é a união de 4 ferramentas, de 4 metodologias, gestão integrada por processos, pool planning, programação do TACT e controle da rotina. Foi com esse workbook e as pesquisas que eu fiz, os estudos, os artigos que eu escrevi, que nasceu aí esse ciclo da excelência que é um conjunto de metodologias que eu mais utilizo hoje junto aos clientes, né, e assim por diante. Então vamos lá, vou falar um pouquinho para vocês aqui. No início do workbook eu contextualizo um pouquinho sobre o assunto Lean Construction, porque na verdade eu falo sobre o assunto da construção, as principais particularidades e diferenças entre a construção e a indústria, as características do modelo, né, de construção e o que a gente vive no Brasil para adaptar. Já naquela época a gente já estava bastante adiantado em diversos temas que inclusive hoje para muitas empresas ainda é novidade. Faço uma pequena e rápida relação entre produção em massa, produção enxuta, o que define uma produção enxuta nesse conceito de Lean para obras. Mostro o meu modelo de excelência operacional, que é o mesmo modelo até hoje que eu uso, e como é que são, ou quais seriam esses principais passos para atingir essa cultura da excelência. Depois eu entro lá nos principais problemas enfrentados pelo modelo tradicional de se fazer obra, né? O que a gente passa aí nas obras atualmente, quais são as consequências desses problemas, e aí eu entro sim em Lean Construction, definição do Lean Construction, a relação com o sistema de produção, quais são as principais metodologias e ferramentas, que inclusive são as que a gente mais utiliza na prática, e aí depois no final eu entro no sistema de produção, falo dos princípios, falo como utilizar o sistema de produção e também o que abrange, quais são as outras metodologias que a gente
já naquela época pesquisava e que hoje estão aí, né, virando moda, target costing e uma série de outras coisas, né? Gestão e sustentabilidade é o capítulo número 9 e o futuro do Lean Construction e excelência operacional. A gente não errou muito não, né? Esse capítulo 10 aqui, tudo que a gente falou na época serve para hoje com toda certeza e é o que realmente está sendo pesquisado e está sendo dito. Há 6 anos atrás a gente já praticava algumas coisas, né? Esse workbook aqui, quem escreveu, deixa eu mostrar para vocês, até pedir um novo agradecimento aqui, né? Quem escreveu esse prefácio, a parte número 1, foi o Clorivaldo. Agradecer a você, Clorivaldo, se estiver vendo esse vídeo. Ele era, na época, o presidente da Andrade Gutierrez, que foi a empresa que ajudou o IOPEX, uma das, né? Ajudou o IOPEX a crescer, mas foi, sim, a empresa que deu as primeiras oportunidades para o IOPEX lá em 2011 para começar no setor da construção, confiou bastante no meu trabalho. E o prefácio número 2, que está aqui dessa página, foi o Grajeda, que foi agora superintendente de obras, mas na época ele era o gerente de obras aí da obra da Arena de Manaus, que foi o meu primeiro grande case, grande projeto mesmo, né, na grande obra aí. E aí, pessoal, tem uma parte aqui que eu gostaria de elucidar, né? Não vou entrar em detalhes sobre a parte inicial do livro, mas esse capítulo que é o capítulo 6 aqui, especificamente sobre Lean Construction, é muito interessante porque eu fiz questão de mostrar tudo aquilo que naquela época a gente já estava pesquisando e muito do que está aqui já era novo, né, no mercado. Tudo que está aqui é 100% válido. Os livros que eu mostrei nos 4 ou 5 videocasts de bibliografia passadas, inclusive, alguns deles são mais antigos do que esse. E para a gente ver, né, o quanto um livro, depois que você escreve, ele ainda pode significar bastante aí para o meio, tanto acadêmico quanto prático, né? Então aqui eu falo de diversas metodologias, por exemplo, né, dessa parte do Lean Project Delivery System, que os americanos utilizam e gostam muito, do Target Costing, ou seja, ter um custo-alvo para trabalho, que na época era algo completamente novo, e hoje eles estão utilizando muito, tem muitos estudos de Target Cost nos Estados Unidos. Integrated Project Delivery, que também tem muita coisa nova. O Last Planner System, que muita gente já conhece. Eu faço um breve detalhamento aqui, né, não completo, mas das principais partes. E aí depois eu entro numa parte que eu especificamente gosto muito, que foi o motivo da minha pesquisa naquela época, que é o sistema de produção. E na hora que eu falo do TACT, aqui, se você quiser adquirir esse workbook, está no nosso site, iopexbrasil.org, www.iopexbrasil.org. Vai lá na loja virtual, você vai encontrar esse workbook. Aqui eu falo a diferença do cálculo, né, de fórmula, inclusive, entre o TACT da indústria e o TACT na construção, quais são as diferenças, o que a gente leva em consideração quando vai calcular o TACT. E, hoje em dia, né, ao utilizar essa fórmula que ainda é válida e eu utilizo muito em diversos projetos, a gente vê que diversas metodologias, como a programação do TACT que a gente desenvolveu, são extremamente importantes quando você utiliza, por exemplo, o Last Planner System, que não é da forma natural dele que eu utilizo hoje, mas eu utilizo muito do Last Planner System para compor o ciclo da excelência, porque eu percebi que no Brasil a gente precisava de mais coisas, e o Last Planner System ele era, obviamente, focado em planejamento, produção, e aí eu resolvi encorpá-lo com outras coisas e dei esse nome, né, de ciclo da excelência, envolvendo gestão, pool planning, a programação do TACT e o controle da rotina. Na parte aqui final, pessoal, tem um assunto aqui bastante interessante, né? Quais são os temas que geralmente a gente, para dar sustentabilidade num projeto, quais são essas 4 áreas, né? A gestão, gerenciamento, conhecimentos, atitudes e habilidades, e como é que a gente tem que trabalhar para, naquela época eu chamei de coach, né? Hoje eu estou chamando de mentoria, só o nome, mas para que os líderes e multiplicadores ou consultores internos possam trabalhar da melhor forma. Essa página aqui, 80, fala exatamente sobre isso e complementa o livro. No capítulo 10, né, que é o último capítulo, eu falo aqui do futuro, né, do Lean Construction, e falo aquilo que eu acredito que, inclusive tem muita coisa que eu escrevi naquela época que não está acontecendo ainda, vai acontecer algumas coisinhas aí aos poucos, porque demora, né? Leva tempo para
para as empresas maturarem certas coisas, muito daquilo que a gente olhava no passado e via que era possível ser feito em obras, por mais que a gente quisesse fazer, né, algumas construtoras ou algumas empresas, não só construtoras, não estavam tão preparadas assim para implementar o Lean Construction na medida do que a gente vê hoje. Hoje em dia, né, já se tem benchmark, as empresas vão em congressos, veem uma ou outra, fazem visitas, vão em obras, fazem parcerias, e aí isso já está, obviamente, muito mais na veia aí de muitas empresas. Então, pessoal, fica aqui essa dica, Workbook, Lean Construction, Excelência Operacional, Sistema de Produção para Construção, de minha autoria, uma pequena propaganda aí do Workbook. Já saíram, como eu disse, algumas tiragens, está na primeira edição ainda, mas eu fiz várias tiragens dessa primeira edição. Tem no site www.iopexbrasil.org, vai lá na loja virtual que você vai encontrar. Essa é uma das poucas bibliografias, a única em formato de workbook. Quem gosta desse modelo, como eu gosto, né? Tem os do Lean Institute aqui, tem os do Lean Management Institute da Alemanha, tem outros workbooks que são nesse formato. É uma mistura de livro e apostila. Então, eles chamaram de workbook, eu resolvi fazer da mesma forma. Fica aqui a minha dica para você que quer estudar e se aperfeiçoar e melhorar cada vez a sua jornada de implementação do Lean Construction. Um grande abraço, não se esqueça de se inscrever aí no canal para dar uma força para a gente e também deixar o seu comentário, sua sugestão, mandar aí a sua interação para que a gente consiga levar esse tipo de vídeo, esse tipo de informação para mais pessoas. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.